Hi guys, how's it going? Outro dia eu recebi uma mensagem através do nosso formulário de contato na nossa página Inglês no Teclado, e se você ainda não conhece o nosso blog, o endereço é www.inglesnoteclado.com.br. E nessa mensagem de uma pessoa chamada Ricardo Mendes, que é do Rio, ele dizia o seguinte: poxa, Daniel, eu dei uma lida no seu artigo sobre if clauses, que você explica sobre como utilizar as orações condicionais, e eu não entendi muito bem uma questão da definição que você deu nesse texto. A definição era mais ou menos essa, pessoal. Conditional tenses são construções gramaticais que usamos para expressar a possibilidade de ocorrência de um evento, seja ele no passado, presente ou futuro, tomando por base pré-condições hipotéticas que rotulamos como circunstâncias essenciais para a concretização do evento que nos referimos. Realmente eu concordo que não dá para entender nada com essa definição. Pensando nisso, então, eu resolvi gravar um vídeo para poder acelerar o seu entendimento e para poder encurtar a sua compreensão sobre como utilizar as chamadas if clauses em inglês. Antes disso, eu vou fazer uma pequena ressalva, pessoal, porque esse assunto é um tanto grandinho, então às vezes eu prefiro não citar alguns aspectos nesse vídeo e deixar para vocês perguntarem aqui embaixo na seção de comentários. Então, caso eu venha não mencionar, não explicar sobre algum aspecto, às vezes ficou alguma coisa faltando, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder como de costume. Pois, como eu disse, justamente para a gente tentar evitar e deixar esse vídeo excessivamente grande, tudo bem? Quando a gente geralmente estuda as condicionais em inglês, a gente tem duas orações e a gente vai separar essas orações através de uma vírgula. Então você vai ter a primeira oração, depois vem a vírgula e na sequência uma segunda oração. A primeira oração ela é chamada de if clause porque a gente faz o uso da palavra if, que contém o sentido geral de se ou caso. Nessas duas orações, na primeira delas, a gente vai ter um evento que é como se fosse um pré-requisito para a ocorrência do próximo evento, que vai estar constando na segunda oração, ou na main clause. Então, na segunda oração que vem após a vírgula, a gente vai ter o resultado, que é fruto justamente do que ocorreu, que foi citado na primeira oração. Para fins didáticos, a gente vai estudar as chamadas condicional zero, primeira condicional, segunda condicional e terceira condicional. Aí você vai poder compreender quando aplicar cada uma delas. De nada adianta você entender quando deve usar cada uma delas se você não consegue estruturar frases com as condicionais. Então você tem que ficar atento aqui com dois aspectos. O primeiro é quando eu devo utilizar cada uma delas e o segundo que é como estruturar frases, como montar frases que são gramaticalmente corretas. A condicional zero ela é utilizada para relatar como a realidade ela é. Então, por exemplo, se eu dizer algo em português do tipo se eu não dormir, fico com sono. Então eu estou simplesmente relatando a realidade. É por isso que eu posso dizer que se eu tomar leite à noite, eu não consigo dormir bem. If I drink milk at night, I don't sleep well. Repetindo, if I drink milk at night, I don't sleep well. Então nós temos duas frases aqui. A primeira eu disse if I drink milk at night. Então o que eu disse aqui é caso, ou se eu tomar leite à noite. If I drink milk at night. O que acontece com isso? Eu vou e menciono o resultado na minha segunda oração. I don't sleep well. Repetindo, if I drink milk at night, I don't sleep well. Então eu estou dizendo aqui que caso, se eu tomar leite à noite, eu não durmo bem. Então veja o seguinte, na minha primeira frase eu disse if I drink milk at night. O meu verbo está no presente simples. E na segunda frase eu disse I don't sleep well. Don't sleep também está no chamado presente simples. Então na minha primeira frase eu adoto o presente simples e na minha segunda frase também. Então você tem que ficar atento aqui ao seguinte, quando a gente utiliza a condicional zero em inglês, a gente deve optar pelo presente simples para a primeira oração e devemos optar pelo presente simples também para a segunda oração. Tanto é assim que eu disse if I drink milk, se eu beber leite. Então estamos optando pelo presente simples na primeira oração. Na segunda oração também acontece assim. I don't sleep. Don't sleep é característico do tempo verbal presente simples. Então na condicional zero a gente tem que optar pelo presente simples tanto para a primeira oração quanto para a segunda oração? É assim que funciona. Então eu montei uma frase com if mais o sujeito e na sequência veio o verbo. Eu disse if I. Então quando eu utilizei I, eu simplesmente identifiquei quem é o sujeito, que consta na minha primeira oração. If I drink milk at night, I don't sleep well. Então a gente pode justamente optar pela condicional zero para indicar que um evento ocorre por conta da deflagração de um outro evento.
Por exemplo, uma coisa óbvia, o que acontece se eu pegar o gelo e colocar aqui um isqueiro? Ele vai derreter, né? Se eu acender o isqueiro, o gelo vai o quê? Derreter. Então eu posso dizer em inglês, if you heat ice, it melts. Então eu estou dizendo aqui que caso você esquente, né, o gelo, ele vai o quê? Derreter. If you heat ice, it melts. Então observe que na minha primeira oração eu disse heat, temos o presente simples, e na minha segunda oração eu disse it melts. Temos aqui também o presente simples. Então, como saber se estamos utilizando presente, passado, futuro? É a conjugação do verbo que vai indicar qual o tempo verbal que está sendo utilizado. Também é possível utilizar a condicional zero quando você quer dar, por exemplo, sugestões, dicas ou inclusive fazer pedidos. Você pode dizer em inglês, if you go to Rio, visit Christ the Redeemer. Então eu estou dizendo aqui que, poxa, se você for para o Rio, né, aproveita e o quê? Vá lá e conhece o Cristo Redentor. If you go to Rio, visit Christ the Redeemer. Novamente, if you go to Rio, visit Christ the Redeemer. Na primeira oração, temos go, que está no presente, e na segunda oração nós temos o verbo to visit, que significa visitar, que também está no presente. Eu posso te pedir um favor, por exemplo, eu posso lhe dizer, né, caso o Bob ele chegue lá antes de mim, peça-o para esperar, ou seja, peça ele para esperar um pouco. Eu posso dizer em inglês, if Bob gets there before me, ask him to wait. Repetindo, if Bob gets there before me, ask him to wait. Então eu estou pedindo para você, cara, será que dá para você quebrar um galho, né? Se o Bob chegar lá antes de mim, peça-o para esperar. Então eu estou falando, por favor, será que você pode dar um recado para o Bob, né? Nesse sentido, if Bob gets there before me, ask him to wait. Então na minha primeira frase eu utilizei get na forma do presente simples, tanto é que, como eu estou se referindo ao Bob, nós temos que utilizar he, she, it com gets e não get. E na minha segunda oração, eu optei por utilizar o verbo ask também no presente simples, que é o que? Solicitar, pedir a ele para fazer o que? Wait, aguardar. Já a primeira condicional, ela é utilizada para indicar que um evento ocorrerá no futuro, dado uma pré-condição, um pré-requisito que vem geralmente, como eu disse, na primeira oração. Veja o seguinte exemplo. If I have enough money, I will buy a ticket. Eu estou dizendo aqui que, caso eu tenha dinheiro suficiente, eu irei comprar o ingresso. If I have enough money, I will buy a ticket. Então, como eu disse, estou dizendo aqui que, caso eu tenha dinheiro, estou me referindo ao futuro. Eu irei fazer o quê? Eu irei comprar o ingresso. If I have enough money, I will buy a ticket. Então, will buy está aqui configurando o uso do tempo verbal futuro simples. Eu posso dizer para um amigo que, caso ele precise de dinheiro, eu irei o emprestar. If you need some money, I will lend you some. Então eu utilizei will lend, futuro simples aqui na minha segunda oração. If you need some money, I will lend you some. Eu estou dizendo que, caso você precise de dinheiro, eu irei lhe emprestar. Então observe que na minha primeira oração eu utilizei o tempo verbal presente simples e na minha segunda oração ocorreu o futuro simples, que é uma das características da primeira condicional em inglês. Eu posso dizer que, se o tempo estiver bom, né, amanhã, nós iremos à praia. Então veja que novamente se trata o quê? Do futuro. Eu estou citando aqui uma pré-condição, um requisito para que algo no futuro ocorra. If the weather is fine tomorrow, we will go to the beach. Repetindo, if the weather is fine tomorrow, we will go to the beach. Então eu estou dizendo aqui que, se o tempo, né, ele ficar bom amanhã, nós iremos à praia. Se o tempo estiver bom amanhã. If the weather is fine tomorrow, we will go to the beach. Então veja que eu utilizei will go. Então novamente temos aqui a estrutura geral que a gente deve optar para a primeira condicional. A primeira oração ela vem no presente simples e a segunda oração que vem após a vírgula deverá vir no futuro simples. Você também pode montar frases com going to no local de will. Temos também o futuro em inglês. A segunda condicional é utilizada da seguinte forma. Na nossa língua a gente costuma dizer coisas como caso você precisasse, ou caso o tempo estivesse bom. É por isso que a gente costuma dizer coisas na nossa língua como caso você precisasse de dinheiro, eu lhe emprestaria. É justamente o que a gente vai fazer aqui no próximo exemplo. Eu posso dizer, if you needed money, I would lend you some. Observe que na minha primeira oração, o verbo ele ficou o quê? No passado. If you needed money. Se você precisasse de dinheiro, ou caso você precisasse de dinheiro, o que ocorreria? Eu vou e menciono com would mais um verbo. I would lend you some. Eu lhe emprestaria, que é justamente essa função do verbo modal would, como a gente já explicou aqui no nosso canal em outro vídeo. Então, repetindo, a frase é a seguinte.
If you needed money, I would lend you some. Então eu estou dizendo que caso você precisasse de dinheiro, eu lhe emprestaria alguma quantia. Ou seja, na realidade, você está precisando de dinheiro? Claro que não. Se eu estou dizendo aqui que caso você precisasse ou se você precisasse, é porque, na realidade, no dia atual, o fato é que você não precisa de dinheiro. Eu também posso, por exemplo, falar sobre o tempo, né? Vamos dizer que o tempo que hoje não está bom. Então eu posso, por exemplo, criar uma hipótese, uma situação imaginária no sentido de que caso o tempo estivesse bom, eu iria para o zoológico. If the weather were nice today, I would go to the zoo. Repetindo, if the weather were nice today, I would go to the zoo. Então observe que na minha primeira oração eu utilizei o verb to be no passado, were. Se você estivesse perguntando, peraí, Daniel, você está falando do tempo. Você disse if the weather. The weather significa o tempo. Não seria correto a gente utilizar was para a primeira oração? Veja o seguinte, a gente de fato aprende que deve utilizar was com he, she e it. E o tempo pode ser substituído por it. E em função disso a gente deveria optar por was. Acontece que essa é uma pequena exceção. Quando estamos falando de situações irreais em inglês, utilizando a segunda condicional, devemos optar por if mais were. Não diga coisas como if mais was. Então pouco importa aqui quem é o sujeito. Nesse caso, quando estamos montando frases utilizando o verb to be no passado, devemos optar pelo formato were e não was. Por exemplo, a gente está aqui trabalhando, né, dando duro e a gente pensa, poxa, mas se a Maria estivesse aqui, ela nos ajudaria. Como que a gente diz ajudaria em inglês? Would help. Então eu posso dizer em inglês, if Mary were here, she would help us. Então eu estou dizendo aqui que caso a Maria estivesse aqui, ela nos ajudaria. If, aí eu identifico o sujeito. Mary were here. Were é o verb to be no passado simples. O que aconteceria? Qual seria o resultado disso? She would help us. Então eu utilizei would associado ao verbo help. Por exemplo, vamos dizer que você recebeu um convite de algumas pessoas que não são tão amigas assim. E aí eu posso lhe dar uma sugestão, uma dica, né? Se eu fosse você, eu não iria aceitar esse convite. If I were you, I wouldn't accept their invitation. Então eu estou dizendo aqui que se eu fosse você, if I were you, I wouldn't accept their invitation. Eu estou dizendo aqui que se eu fosse você, eu não aceitaria o convite deles. Então, no caso da segunda condicional, a gente vai optar por utilizar o simple past para a primeira oração e depois vem would com um verbo. Eu também poderia optar por utilizar could nessas frases. Já a terceira condicional, a função dela é modificar hipoteticamente a situação do passado e apontar quais seriam as implicâncias em face dessas modificações. A gente sabe muito bem que a gente não pode voltar no passado, mas a gente pode o quê? Imaginar uma situação, né, que caso ela fosse diferente no passado, quais seriam as implicâncias em função dessas alterações? É por isso que a gente costuma dizer coisas na nossa língua como se eu tivesse, nada disso teria acontecido. Então, quando a gente diz algo como, por exemplo, se eu tivesse estudado mais, eu teria tirado uma boa nota, a gente está justamente aplicando aqui a chamada terceira condicional, né, fazendo esse paralelo entre a língua inglesa e a língua portuguesa. A estrutura é um pouquinho mais complexa, porque nesse caso, na primeira oração, a gente vai optar pelo chamado past perfect, ou passado perfeito. Inclusive aqui no nosso canal você consegue encontrar um vídeo super completo que eu explico melhor sobre como utilizar o passado perfeito em inglês. Na minha segunda oração, depois da vírgula, eu vou optar por utilizar would have mais um past participle. Se você estiver na dúvida, né, qual é a estrutura geral que a gente utiliza para empregar a terceira condicional em inglês? Na primeira frase, você tem que utilizar o past perfect, ou passado perfeito. Depois da vírgula, você vai optar por utilizar would have com um past participle, que nada mais é do que um tipo de conjugação especial do verbo. Por exemplo, vamos dizer que você foi num feirão de carros com um amigo, e aí você ficou olhando os carros e tal, e quando você estava quase fechando uma compra, você se deu conta de que não tinha o dinheiro suficiente para fechar aquela compra, para comprar o carro. Passado um mês, digamos que hoje, você pode se lamentar quanto àquele fato que aconteceu no feirão. Você foi lá, quando estava quase fechando a compra, faltou, por exemplo, R$2.000. Aí você hoje lamenta o fato de que, se você tivesse o dinheiro à época, você teria fechado aquela compra. Você pode dizer em inglês, if I had enough money, I would have bought a car. Repetindo, if I had enough money, I would have bought a car. Apesar de não ser incorreto, na nossa língua a gente não tem muito costume de dizer
Caso eu tivesse tido dinheiro, eu teria comprado o carro. Caso eu tivesse tido, né, que seria a tradução mais direta de if I had enough money, I would have bought a car. O primeiro had aqui é o verbo auxiliar had, do passado perfeito. O had que vem na sequência já é o sentido de ter, de possuir, que é o past participle do verbo to have. É por isso que eu disse had. Como eu disse, o primeiro had é o verbo auxiliar do passado perfeito e o segundo had é o verbo, no seu formato past participle. Então é isso, pessoal. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre como utilizar as condicionais em inglês, deixe a sua mensagem aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder. Também não se esqueça de curtir esse vídeo e se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no nosso canal, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal do Inglês no Teclado aqui no YouTube. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye!